Coisa Caião, boa, né? a Ih, Imperatriz Teodora, Imperatriz Teodora mandou retirar a reencarnação da Bíblia no Concílio de Constantinopla, junto com a Igreja Católica. Se eles não, tinham interesse em retirar, será que há uma verdade nessa história? não, porque por mais que ela quisesse, ela não teria como, porque não tem reencarnação na Bíblia. Nem nos textos do Novo Testamento que nós temos na nossa Bíblia, que foram definitivamente ajuntados no quarto século, no Concílio de Nicéia, e por ordem do imperador Constantino, que não queria que houvesse uma multiplicação de evangelhos apócrifos, pseudepígrafes, todos escritos no terceiro século, ou no final do segundo, absolutamente distantes das testemunhas originais. Ele não queria, porque ele disse, com muita razão, isso só vai causar confusão, já estava causando divisão do meio cristão para todo lado, tinha uma quantidade enorme de seitas gnósticas e de outros grupos surgindo, seitas escatologistas querendo marcar a data da volta de Jesus, seitas cristãs judaístas ou judaizantes, seitas de vários tipos. E o objetivo do Constantino era unificar o império. Para ele unificar o império, ele tinha, assim como os judeus que já tinham feito um determinado cânon do Velho Testamento, porque os próprios judeus já tiveram mais livros no Velho Testamento do que no final restou, porque eles entenderam que tinham que colocar os livros que tivessem uma contribuição sequencial para a objetividade da história. E os cristãos, depois de um tempo, no quarto século, acabaram fazendo a mesma coisa. Agora, eu conheço os 4 evangelhos que nós temos, as cartas dos apóstolos que nós temos, e conheço também os textos atribuídos aos apóstolos, que não estão aqui na Bíblia, e conheço os evangelhos atribuídos a apóstolos e que foram escritos 2 séculos e meio depois, por outras criaturas que são pseudepígrafes. E eu já li todos eles. E os que eu não li, de ficar lendo o texto, o livro, embora eu tenha livros aqui com todos os apócrifos, e de vez em quando eu atualizo, porque de tempo em tempo há um apócrifo novo que é traduzido. Recentemente eles traduziram um novo apócrifo, que só foi possível ser traduzido por causa de uma tecnologia desenvolvida de 5 anos para cá, porque eles não conseguiam ler nada ali com nenhum equipamento. Mas com essa nova tecnologia, o que era absolutamente apagado ganhou visibilização total e eles puderam fazer a tradução. Como material arqueológico maravilhoso, como contribuição ao ensino coerente dos 4 evangelhos, totalmente fora do gol, um chute que foi para além do estádio, foi lá para fora. Então, eu que leio, que não fico só falando dessas coisas, eu li e leio os apócrifos, as pseudepígrafes, todos esses textos, que tem gente que reclama que ficaram de fora. Eu dou graças a Deus que eles ficaram de fora, porque são textos bobos, textos mágicos, são como muitos textos depois achados em Nag Hammadi, em 1946, que são textos claramente produzidos com uma finalidade filosófica específica para defender uma seita ou outra seita, sem nenhum valor de isenção mínima que fosse. E você não encontra também nenhuma alusão à reencarnação, nem nos textos apócrifos.
nem nos pseudoepígrafes, muito menos nos evangelhos e nas cartas de Paulo. Então, o exercício que o Allan Kardec, contra quem eu não tenho nada, imagino que tenha sido um cara legal, a minha vontade é que ele seja, o meu desejo é que todo mundo seja gente boa. Mesmo quando eu considero que a pessoa esteja equivocada naquilo que defende. E eu não fico impressionado com a doutrina que o cara propõe. Eu quero saber como é que ele vive, porque é pelas obras dele que eu conheço a fé que ele tem na vida. Não é pela doutrina dele, sem obras, que eu vou dar valor a ele. Eu prefiro um espírita com a doutrina errada, amando o próximo de todo o coração e servindo o próximo, do que um crente chamado evangélico que possa ter a doutrina que ele considere mais ortodoxa possível, cheio de ódio, de desamor, separando o joio do trigo, arrogante, perverso. Esse aí, para mim, com doutrina certa ou não, está perdido. E o outro, com a doutrina errada, está certo diante de Deus, porque Deus mandou foi amar. O dogma de Jesus é amor. Não é doutrina de Calvino, de Armínio, nem católica, nem nada. Tudo isso é a construção da invenção dos homens. Até a guerra contra a reencarnação é uma guerra carnal. Ou a doutrina da reencarnação é uma mágica, porque o cara teve que fazer uma ginástica enorme, que não se sustenta do ponto de vista de nenhuma exegese séria do texto, e muito menos de uma leitura hermenêutica do texto a partir de Jesus, a chave hermenêutica, ou de qualquer outra hermenêutica, que não seja a hermenêutica de Allan Kardec, que é uma hermenêutica muito forçada para quem crê e conhece profundamente os textos e a história deles. Não tem reencarnação possível no Novo Testamento. E no Velho Testamento são mandamentos. No Velho Testamento contra essas coisas e, sobretudo, contra a invocação de mortos, contra uma quantidade enorme de outras coisas. Mas quando o Velho Testamento diz que João Batista era Elias, perguntaram a João Batista: tu és Elias? João Batista disse: não. Não, não sou João Batista. O que se queria dizer? Que aquele que precederia Jesus e que viria no poder e no espírito de João Batista é como alguém que dissesse, daqui a 100 anos, depois da minha morte, que um tataraneto meu foi levantado pregando o evangelho e alguns que me conheceram ou me assistiram em vídeos e tudo mais, e viessem dizer: ele veio no poder e no espírito do Caio. Só isso, mas não sou eu. É só uma assimilação, é só um momento, é só uma intenção, é só um choque, é só uma existencialidade em estado de enfrentamento, como Elias fez, como João Batista fez, como outros fizeram, e que andaram no espírito de Elias, de João Batista, como a gente diz hoje. É um verdadeiro João Batista. Ou a gente diz, como quando eu era novo e comecei a pregar para todo lado, todo lugar, em onde eu ia, tinha gente que dizia: você veio no espírito e no poder do apóstolo Paulo. Eu ouvi isso para todo lado. Eu era Paulo? Não. Mas eu tinha que reconhecer que tinha dentro de mim uma paixão, um fogo, um destemor e uma ousadia que me colocava com a disposição de encarar qualquer um e qualquer coisa, sem fugir, sem voltar atrás, sem correr, sem me esconder. Nesse sentido, era no espírito e no poder de alguém que não tinha medo de testemunhar para ninguém, que nunca ficou com dor de barriga, nem com aflição, nem com pé gelado,
porque aquele para quem ou aqueles para quem eu iria pregar eram importantes demais. Eu não conheço esse temor, nem esse tremor, nem essa preocupação com auditório, nem com celebridade, nem com intelectuais, nem com acadêmicos. Eu chego lá com a mesma tranquilidade, pegando a minha xícara, sem nenhum tremor, sem nenhum temor, sem coisa alguma, porque para mim é tudo igual. E o evangelho que me habita não falha. É no espírito e no poder de Paulo. Agora, cada um é cada um. E desculpem quem pensa diferente, para mim isso está longe de ser uma coisa importante, porque vocês não me veem discutindo isso aqui. Vocês não me veem discutindo contra doutrina nenhuma, a não ser contra aquelas coisas que fazem em nome do Evangelho, com a Bíblia aberta, falsificando todo dia com a cara limpa, ou aliás, com a cara ilameada, a mensagem de Jesus. Aí eu bato. Agora, um cara que não está aí, que não está se dizendo nada, que só acha que leu o Novo Testamento, encontrou lá o que ele pensa que encontrou, eu não perco meu tempo, a menos que ele me pergunte. Eu digo tudo que eu sei, creio e penso para ele. Se ele não me perguntar, eu só prego o Evangelho. Porque eu creio que o Evangelho tem poder em si mesmo, como Paulo disse, de destruir fortalezas e anular sofismas. Destruir fortalezas e anular sofismas. Eu não entro em brigas apologéticas. Entrei quando eu era jovem e imaturo demais, e sabia muito, me dedicava a saber tudo. Depois que a maturidade foi me alcançando, eu parei de entrar em brigas apologéticas. Quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser, não ouça. Eu estou nessa de Jesus e tão somente de Jesus. Quem tiver ouvidos, ouça. O João no Apocalipse, quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fora isso, interesse nenhum. E o que você está dizendo, você só está perguntando pelo seu óbvio desconhecimento dos fatos. Você, inclusive, me disse aí, se eu não me engano, a última palavra foi me esclareça. E eu gostei de que você não veio com afirmações, você veio com uma pergunta simples, humilde, mas ninguém tirou alusões explícitas à reencarnação no Novo Testamento, porque simplesmente elas não existem no Novo Testamento, nem tampouco nos evangelhos apócrifos, que estão disponíveis para qualquer um ler. Não existem. Isso aí é uma outra construção, e o Allan Kardec teve que fazer a ginástica exegética e hermenêutica dele para construir uma doutrina que não cabe na leitura escorreita do Novo Testamento. Ela é uma montagem sistemática, como os teólogos das teologias sistemáticas fazem. Pega um pedacinho daqui, outro pedacinho dali, junta para cá, mistura para colar, faz um patchwork e aí oferece como se fosse feito de um pano só, quando na realidade são milhares de contextos fora, são milhares de textos fora dos contextos para atender a um pretexto. É só isso. E um beijo para você, meu filho.